Olá, pessoal! Vamos receber um cara incrível, radialista da Rádio Ecoar, exemplo de garra e talento. Se preparem para uma conversa cheia de histórias inspiradoras e muita energia boa. Vai ser demais. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui ao meu lado direito, Thalita Santos, seja bem-vinda. Boa noite. Estou com ele, o nosso querido professor André, nosso querido professor de História. Seja bem-vindo, professor. Dale, pessoal. Fechou. Bom, pessoal, hoje estou recebendo novamente no podcast de Mito uma entrevista que eu tenho certeza que vai ser muito motivacional para muitas pessoas, uma conversa com um cara que eu admiro bastante, tive o prazer de conhecer, e eu tô aqui para entrevistar hoje Manuel de Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez no podcast, Manuel. Olá, meu amigo, forte abraço para você, pessoal que está aí contigo apresentando também, para o pessoal que está assistindo, né, os internautas, forte abraço a todos. E deixa eu aproveitar para dar um abraço também para o Giovanni e para o outro colega seu, que agora me fugiu o nome de repente. Gabriel Leal. O nome de anjo eu vou esquecer, olha só, né? Giovanni e o Gabriel, que participaram da entrevista da outra vez. É um privilégio estar com vocês aqui, tá bom? Privilégio, e eu falo, eles dão saudade aqui os dois pra mim, com certeza eu também tenho muita saudade dos dois. Em breve, quem sabe, eles voltem a gravar com a gente, né? Mas pra começar o nosso bate-papo, eu queria contar um pouquinho como eu conheci o Manuel, que foi bem antes, lá antes da pandemia, acho que foi em 2018, 2019. Eu trabalhava no RH da prefeitura, como muitos sabem, fiz estágio lá por um ano e meio, por aí, mais ou menos. E um dia a Cláudia, ela sempre vendia algumas coisas, às vezes trazia algumas coisas, e ela trouxe o CD do Manuel, aqui, o Cantando 7, CD do Manuel, que até então eu vim conhecer ele mais tarde, né? E eu comprei o CD do Manuel, na época ali, pra conhecer e tudo mais. Um álbum muito bonito, músicas muito legais, tem 14 músicas aí, sendo um acústico, né? E tem a número 14. E foi muito legal. Anos mais tarde, eu vim construir o Gimito em 2020, na pandemia. E acho que foi ali em 2021, 2022, eu tive a primeira entrevista com o Manuel. E ali a gente fez uma forte amizade. Ajudei o Manuel também no começo ali do Semínima da Hora, né? No podcast Semínima da Hora. Que foi também um projeto bem bacana. Depois da Rádio Ecoar, fui convidado também pelo Manuel para fazer uma entrevista ainda com o Gabriel e com o Giovanni, que também foi épica pela Rádio Ecoar. E é uma grande honra estar recebendo você aqui novamente, Manuel. E para começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho a tua história de vida, tanto para a Thalita, para o André e para quem está ouvindo a gente aí de casa. Fique à vontade. Maravilha. Thalita, André, muito obrigado por estar com vocês aqui também. Da outra vez, eu conheci a Thalita porque assisti, bem entre aspas, né? A gente fala como se tivesse visto, viu? Mas é normal pra gente que não vê usar os termos aí que vocês também usam. Então eu assisti, ouvi, né, alguns episódios do podcast, alguns com a participação dela, e eu acho que eu me lembro de ter ouvido você falar sobre o André também. Acho que eu não ouvi a voz dele, mas me lembro de você falando dele para mim. Então é um prazer estar com vocês também aqui, pessoal, conhecendo vocês. Bom, eu tenho 56 anos hoje. Nasci em 1969 e quando eu nasci, o meu pai e a minha mãe não sabiam, não perceberam que eu era uma criança com deficiência visual. É complicado perceber uma coisa assim nos primeiros dias de vida de alguém, né? E aí foi uma tia minha, pelo que me contam, que apareceu lá em casa depois de uns 6 meses, eu acho, do meu nascimento, e achou estranho porque era um negrão com olhos azuis e bem grandes, né? E o meu pessoal é todo baiano. Ela disse assim: ué, Chica. Minha mãe se chama Dona Francisca, o pessoal chama ela de Dona Chica, né? Ué, Chica, o seu filho é negro e tem olhos azuis? Ela não falava negro, né? Ela falava nego. É negro e tem zóio azul? Como assim? E aí foram correr atrás dos motivos, tal, e perceberam que eu era uma pessoa com deficiência. Eu, por causa do glaucoma, nasci cego
Mas por incrível que pareça, eu agradeço a Deus, porque para ser, assim, uma pessoa com deficiência, se eu pudesse escolher, eu preferiria nascer sendo do que me tornar depois. É muito mais complicado, muito mais difícil. E aí eu cresci como pessoa cega, isso nunca foi traumático para mim, eu consegui me virar bem com esse negócio, estudei como todo mundo estuda, trabalhei como todo mundo trabalha, mais tarde me envolvi com a música, mais tarde nada, eu me envolvi com a música bem cedo, né? Mais tarde eu me envolvi talvez com a questão de compor e tocar e tal, mas desde bem criança eu já sou uma pessoa envolvida com música e também adoro, gosto mesmo de comunicação. Falou de música e falou de comunicação, sou eu. Ali, tá tranquilo? Bom, eu vou começar perguntando aqui pro Manuel, né? Manuel, o que que você falou da música, né? Eu trouxe aqui o teu CD, porque o álbum Cantando Sete. Quantos álbuns você tem publicado, primeiramente, de música? Olha, eu gravei pela primeira vez em 1995, né? E ainda era o tempo da fita cassete, rapaz, lá no finalzinho, né? Aham. Então eu gravei uma fita cassete chamada Deus, Meu Violão e Eu. Depois eu gravei o CD A Visão que Vem de Dentro, que você não conhece. Isso foi em 1999. Em 2004, eu gravei o CD De Dó a Dó, que é um CD com músicas educativas, músicas de homenagem, um projeto bem bacana, assim, alternativo, sabe? Bem legal. E em 2013 gravei esse aí que você mostrou agora há pouco, o CD Cantando Sete, né? Sim. Cantando Sete 2013, então, lançou o álbum. Isso, 2013. Eu trabalhei pouco esse CD porque, como eu estava trabalhando lá na editora, como eu te falei agora há pouco, aí fora do, fora do ar, né? É, eu trabalhava lá e eu tinha pouco tempo para lidar com a música. Foi um tempo bem complicado. Até a gravação foi sofrida. E aí depois eu trabalhei bem pouco. Por isso que em 2000, e, sei lá, 17, 2018 ainda tinha algum material aqui disponível, né, para o pessoal adquirir. Bacana, mas é um álbum que eu já escutei aí, esse CD, algumas vezes, tá? Foi uma época que 2019 a gente deve se lembrar que o CD, o pessoal hoje em dia é mais pendrive e tudo mais, né? E eu ainda gosto de ter o CD, gosto de ter o encardzinho e tal, então eu tenho essa paixão aí pela mídia física ainda, falando assim melhor. E eu gosto muito dos CDs, né? Porque eu cresci tendo CD, eu cresci com vinil, eu gosto de CD, né? Então eu tenho muito CD em casa ainda, DVD, enfim. E, bom, eu queria saber para você, Manuel, quais que são as suas inspirações de música, assim? Você gosta de MPB? Você gosta de rock, samba, gospel, enfim? O que que você gosta de ouvir? Eu tenho um gosto bastante variado, embora eu seja um evangélico, né? Eu sou uma pessoa evangélica, então o meu foco principal é a música de adoração, mas eu como ouço música desde bem pequeno, assim, nossa, eu já ouvi de tudo que você possa imaginar. Eu não gosto muito do rock, aquele metaleiro, aquela coisa mais barulhenta, eu não gosto. Mas tem certas músicas que quando alguém fala que: "Ah, isso é um rock", você até duvida, né, porque não tem, assim, característica muito forte de rock. Então tem até alguma coisa que o pessoal chama de rock e a gente acaba gostando também. O CD de Dó a Dó, por exemplo, ele não tinha músicas religiosas, assim, não era um CD com músicas de adoração, né. Eu conversei com Deus e falei para ele que eu queria uma alternativa a esse tipo de música. E aí eu achei que foi ele que me deu a ideia de gravar músicas de homenagem, músicas voltadas para o público infantil. Então, eu gosto muito de música, é difícil dizer, é porque depende da música, não depende nem do gênero, né. Você pode falar assim, por exemplo: "Ah, eu não gosto de samba", mas de repente você ouve uma coisa, assim, um pouco mais tranquila que te agrada. Sei lá, eu gosto de música de um modo geral e se eu tiver que destacar alguma coisa, assim, nesse sentido, nesse universo da música, é só a música de adoração, que é o que eu prefiro fazer.
Escolhe um artista específico, assim, que você gosta. Um artista, assim, digamos assim, um artista evangélico, música que você aprecia muito, assim, que você gosta muito de ouvir. O Brasil é um espetáculo, né? Tem muita coisa boa aqui no Brasil. Para falar do pessoal que não está no universo religioso, assim, né? Você tem, por exemplo, Oswaldo Montenegro. Tem muita gente que nem sabe mais quem é, né? Não sabe mais não sabe quem é, porque não conheceu e tal. O pessoal mais novo, de repente, não sabe quem é. Mas o Oswaldo Montenegro é uma música muito boa, muito interessante. O Toquinho, sabe, textos sadios, sabe? Textos bem sadios, assim, textos bacanas. Tem muita coisa, o Milton Nascimento, tem muita coisa boa. Tinha um Roupa Nova, né? Se você for pensar em vocal, música vocal, Roupa Nova, um negócio assim impressionante, né? Padrão muito elevado. No universo religioso aí, no mundo evangélico mais especificamente, dá para citar muita gente também, Arautos do Rei, eh, Aline Barros, Osés de Paula. Tô misturando os de hoje com alguns mais lá para trás, só para não ser, assim, muito específico. Mas tem muita coisa boa, muita coisa boa. Legal, eu gosto da Aline Barros, eu gosto pra caramba das músicas dela, tenho o DVD dela aqui em casa, eu confesso que o Oswaldo Montenegro, o Toquinho, realmente eu sei, eu já escutei algumas músicas, mas não sou, assim, tão apreciador, provavelmente não tive ainda o prazer de chegar a escutar um álbum inteiro, pra realmente, dizer assim: gosto, não gosto", mas sei de todo o trabalho, toda a questão. Roupa Nova, com certeza, né, eu gosto pra caramba também. Eh, e a gente tá muito cheio de músicos talentosos aqui no Brasil, realmente de todos os gêneros possíveis, né, e isso é muito legal. Eu mesmo, não sei se chegou a ver as musiquinhas de inteligência artificial, ou Manuel, ainda não conseguiu ouvir? Não, não ouvi. Eu me lembro de você comentou comigo, mas eu não ouvi. A gente tem feito algumas músicas, graças à tecnologia hoje, você consegue fazer músicas, né, e eu sempre trago uma música tema para cada episódio, né, isso é uma coisa que eu gosto muito, né, acho que traz um ar bem interessante para o podcast. Bom, falar um pouquinho da Rádio Ecoara então, a Rádio Ecoara é uma rádio que como é que você fundou a Rádio Ecoara, Manuel? Eu queria que você contasse pra gente, como é que era o nome do outro menino? Era Aldrin, né? O Aldrin, ele era, né, é uma pessoa que participava comigo fazia parte do time da rádio, né, é apresentador, é músico também, produtor musical, então acabava participando muito, porque graças a Deus, eu já falo da rádio, mas só um comentáriozinho antes, e quando você depende das pessoas para determinadas situações, por exemplo, a questão de música, de texto e tal, né, você acaba gastando muito com isso. E como eu sou músico e tinha algumas pessoas no meu time que também são, isso facilitava muito a gente conseguir economizar bastante, sabe. Então, Sim. tudo que diz respeito a texto, vinheta e tal, a gente produzia, e isso daí aliviava bastante a nossa barra. Mas a Rádio Ecoar começou assim, olha, eu gosto de rádio desde bem criança mesmo, eu sou apaixonado por rádio, eu gosto bastante de rádio. E de locução, quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, acho que eu comecei a brincar de fazer rádio, uma coisa absurda, assim, eu ficava, sei lá, muitíssimos minutos mesmo, dezenas de minutos, quem sabe mais de hora, brincando, improvisando aqui e ali para fazer rádio, né. E aí eu quando cheguei aqui em Curitiba em 2010, eu estou em Curitiba desde 2010, finalzinho de 2009, comecei em 2010, eu pretendi e consegui ingressar na Rádio Novo Tempo aqui de Curitiba, como colaborador, como voluntário. Fiquei lá até 2012, aí eu não pude mais, porque eu fui trabalhar aí no mundo corporativo, absorve bastante a gente, você sabe como é isso aí, né, fica várias horas lá, vários dias. Então eu conseguia mais, eu passei a atuar em rádio web, mas não ainda a Ecoar, rádio de outras pessoas, fiquei 2012,
até 2015, sei lá, 2016 numa delas, depois eu fui para uma outra, e em 2018 comecei a ter vontade de o pessoal me falava, né: "Rapaz, você podia ter a tua web rádio, você ia se dar bem com isso, você gosta, você faz direito, você faz bem". E eu pensava assim: "Ah, é muita responsabilidade, eu tô fora, cara. Eu não quero saber disso aí não". Mas eu estava fora e não estava, porque de verdade eu, sei lá, eu queria muito. E aí, eu, a partir de um tempo, eu comecei a achar que Deus estava me impulsionando nessa direção aí. Bom, eu pensei diferente. Quando a gente pensa que Deus está querendo, aí você começa a pensar de outro jeito, né? E eu resolvi fazer. Então, procurei os amigos, tal, idealizei algumas coisas. Eu tenho muita criatividade, graças a Deus, né? Sou um cara bem criativo, eu tenho facilidade bastante com isso aí. Aí comecei a idealizar e tal, e a Rádio Record nasceu em 2018, lá perto do finalzinho do ano. Você me perguntou dela, e ela, neste momento, está como um vulcão quietinho lá, sossegado, sabe? Eu precisei dar uma parada com o projeto Ecoar, lamentavelmente, porque pouco depois da pandemia, eu perdi o meu emprego e eu não consegui mais uma vaga de emprego, sabe? E aí a coisa ganhou. É ruim ficar desempregado, é uma sensação muito desconfortável. Você percebe o tempo passando e você sem ter o que fazer, principalmente sem ter recursos, né, para fazer o que você precisa, o que quer. E aí eu eu resolvi cuidar da vida profissional e deixar livre todo o tempo possível para isso. Então a Rádio Ecoar está em silêncio nesse momento, mas dentro do meu coração ela continua assim com uma vontade louca de entrar em erupção. Legal, mas, olha, a Rádio Quara ela eu lembro desde a época da prefeitura, eu lembro dessa da falar a Cláudia chegou a comentar da Rádio Quara e tudo mais e, tive a oportunidade de participar em um dos programas. Como é que era o nome do programa? Agora me fugiu o nome, mano. Você participou, eu acho que foi do Em Ação ou do Bate-Papo Informal, eu não me lembro bem Bate-papo agora. informal. Bate-papo informal, porque era por blocos, eu lembro que até foi interessante. E foi a primeira vez que o Dimito esteve numa rádio e a segunda vez que eu estive, né, porque eu estive uma vez na RCW, ainda na época do meu canal, e foi a primeira vez que o Dimito esteve numa rádio, isso foi um marco bem legal pra mim e tal, então levar o Dimito a uma rádio foi bem interessante. Eu quero saber agora da Thalita e do André, se vocês escutavam muito histórias da minha vida com Renato Gaúcho? Escutava, professor? Ah, passei muito tempo escutando, tanto antes de ir pra aula quanto depois, porque o meu pai me levava pro meu pai é taxista, o ponto do táxi ficava bem na frente do colégio, então ele levava, eu chegava lá no ponto às 6 da manhã, o colégio só abria às 7, então eu ficava escutando e nisso ele deixava ali o rádio e sempre tinha, né, no final, que daí ele pegava, me levava pra casa, daí eu tinha que esperar quando ele estivesse livre. Daí ele deixava lá a rádio ligada e ou de manhã eu escutava a reprise do dia anterior, e ali no comecinho do horário do almoço, no comecinho da tarde, eu escutava daí a versão do dia. E você, Thalita? Escutou já histórias da minha vida? Então, eu acho que esse não. Eu lembro que quando eu estudava de manhã, eu lembro que meu avô, ele sempre gostou muito de rádio. Eu literalmente era o despertador da casa. Acho que era 5 da manhã, meu avô começava. E em específico, eu não vou lembrar o nome, só que era um programa, era tipo um jornal. Aí passava o que acontecia durante a madrugada até certo horário. É a memória que eu tenho, assim, também com o rádio, eram as notícias da madrugada que aconteciam na cidade. Eu só não vou lembrar o nome do programa agora. Manuel já escutou histórias da minha vida com Renato Gaúcho, Manuel? Eu já ouvi sim, só tem um detalhe, eu sou paulistano, né. E aí, rapaz, eu tive muita dificuldade para assimilar o rádio daqui. Não é que o rádio não seja bom, não seja bem feito, porque é, né. Eu conheci, aliás, o William Barbosa, que talvez você saiba quem é, e um um locutor muito conhecido aqui em Curitiba, acho que agora não está atuando mais, mas quando eu cheguei aqui ele ainda fazia na Rádio Globo,
e tal. Depois foi pra rádio. Não, ele fazia Super Colombo, acho que depois foi pra Rádio Globo. O irmão dele também fazia rádio, não me lembro o nome do irmão dele. Conheci. E ele me disse: rapaz, fica tranquilo, tem muita gente boa aqui, você vai gostar. Mas eu demorei para conhecer o pessoal daqui. Aí fui conhecendo devagarzinho, então não ouço muito o rádio daqui, mas eu já ouvi sim o Renato Gaúcho, um rei do rádio, né, aqui do Paraná. E como não se esquecer, One by One Five, Ouro Verde FM, Easy Radio. Como não esquecer dessa vinheta maravilhosa da Ouro Verde FM. Já escutou, professor? Aí começava com vocês, agora Barry White. Aí vinha aquela voz assim, aquele Barry White com aquela voz que eu não vou tentar imitar porque eu não tenho o timbre suficiente pra fazer essa voz. E aí, bom, é interessante, né? Bom, dá pra você, Thalita, já escutou Ouro Verde FM? Não, pior que não. Ô, Thalita, mas com quantos anos você veio pra cá, pra Curitiba? 18. Eu parei de escutar rádio, acho que tinha o quê, uns 10. Não faz muito tempo que eu não escuto uma rádio. É sério, olha, a Ouro Verde é como se fosse uma rádio real. É o Ouro Verde. Exato, mas é aquela quando você vai naquele restaurante refinado, aquele restaurante top, elite. Certo. Você não vai ver tocar lá eu não vou cantar essa música lá, mas lembrei lá não vai tocar lá, chegando no baile funk, pois é, não vai ver cantar essa música, vai ouvir a Ouro Verde FM, som ambiente, Barry White na batida. Então, realmente, a Ouro Verde me deixou. Mas eu gostava muito, agora falando um pouco sério, que eu peguei uma época da rádio, que eu escutava muito como todo mundo acho que teve essa questão de escutar no rádio do pai, né? E a gente sempre gostou muito de escutar a Jovem Pan. Só que a Jovem Pan, ela sofreu uma mudança de lá pra cá, né? Agora ela é bem mais política, a Jovem Pan. Mas se você pegar lá 2010, 2008, até 2011, 2012, a Jovem Pan tinha, que era a fase ali da Jovem Pan, antes de entrar nessa questão da política, ela tinha programas muito legais, assim, tinha um programa lá de reconciliação, lá, o próprio Pânico, né, mas tinha um programa de reconciliação lá que eles ligavam, a gente se divertia, às vezes dava risada, que, eu briguei com a minha namorada, aí ligava lá na namorada, aí conversava, não, xinga lá meu namorado, aí ligava, era assim, era engraçado assistir esses programas, acabava que você dava risada e tal, e acho que acabaram, era Missão Impossível, acho que era o nome desse programa. E aí era legal de assistir e tal, porque era bem um horário, então eu acabava escutando. Nesse meio tempo, a Jovem Pan sempre se destacou muito por tocar músicas do momento, tocar as músicas pop do momento, né? Então você acabava ouvindo. E não se esquecer, é claro, da nossa ilustre Transamérica, né, com transmissão do futebol, com o nosso querido ET. O professor já escutou o jogo da Transamérica, professor? O ETzão lá? Que é um cara com uma voz fininha, que fazia uma voz robótica lá. Mas enfim, eu quero saber do Manuel. Manuel, já chegou a escutar o futebol da Transamérica e tudo mais? Eu já ouvi. Deixa eu falar um pouquinho da Jovem Pan, porque vocês aqui de Curitiba, acho que conheceram mais a Jovem Pan musical e tal, né? Mas a Jovem Pan lá em São Paulo, ela tem... Hoje aqui também, não ia falar bobagem. Lá em São Paulo ela tinha AM e FM, né? Durante muitos anos, aí sempre teve... o AM nasceu primeiro e quando chegou a frequência modulada, ela se tornou FM também e tal. Aí o FM era uma coisa, era meio isso que você conheceu aqui. E o AM, um negócio totalmente diferente. Tinha música também, mas um rádio diferente, com muito jornalismo, com as transmissões esportivas, né? Era um negócio assim, era uma rádio extraordinária, muito legal. Aí depois de um tempo, aconteceu mais ou menos uma fusão. Isso não aconteceu só com a Jovem Pan, né? Aconteceu com todas as rádios praticamente, que passou a não ser tão diferente mais você ter o FM ou o AM. Mas houve um tempo em que até a locução era muitíssimo diferenciada. Quem fazia rádio no AM fazia de um jeito, por exemplo, assim, como Luiz Carlos Martins, né? E quem fazia FM, aí fazia lá igual o pessoal do Pânico, que você está falando aí, ou outros, né? Eu não vou me lembrar os nomes dos locutores aqui da cidade, mas era bastante diferente. A Transamérica, ela... Primeiro foi aquele FM só musical.
e depois eles começaram com programa de humor e tal. E aí, depois de um tempo, eles passaram a fazer também as transmissões esportivas, né? Foi quando aconteceu o que eu falei há pouco aqui, quando a rádio deixou de ser tão diferente o FM do AM, né? Aí a Transamérica se tornou isso que a gente conhece hoje. Mas tem uma rádio aqui que a gente se esqueceu de falar. E essa marcou a minha época. Eu quero ver se o professor descobre. Ó, eu vou dar uma dica. Ela só tocava Mariah Carey pelo menos umas 20 vezes no dia. Quero saber se o professor descobre. Não tenho ideia. Essa rádio tinha até programas de televisão. E eu ainda continuo não tendo ideia. Eu só escutava Transa Louca e o Pânico. Essa rádio, ela era muito, mas muito popular entre quando era criança. Tocava na van e tal. Aí eu chegava lá, ô tio, coloca Rádio Mix. Rádio Mix. Aí vinha lá, Mix. Aí vinha um cara falando assim, Mix. Aí ficava todo dia. Que a sua juventude já é minha adolescência. Exatamente. Na época Só- que você tá começando a escutar a música na van, eu já tava na faculdade. Exatamente. Mas assim, a Rádio Mix era popular, nossa, extremamente popular. Chegou até programa num canal perdido da TV parabólica aí. Aí que tá. A Rádio Mix eu ouvia pela Rede Mix, que era de televisão, que daí passava clipe direto. Aí sim, aí só passava Mariah Carey. Era a competitividade entre a MTV e mas a Rádio Mix, sério, se eu só escuto Mariah Carey, eu lembro da Rádio Mix, porque tocava todo dia, era Mariah Carey, era o Akon, nossa, Akon, lá, colocava lá as músicas do Akon e tudo mais, e foi ali em meados de 2006, 2008, um pouquinho de 2009, ali a Rádio Mix era, nossa, tinha que escutar a rádio, era a Rádio Mix, colocava lá. Aí ficava, Rádio Mix, aí ficava, mas eu lembro, e esses tempos atrás, eu descobri que, eu não faz algum tempo, assim, acho que na faculdade, eu descobri que existia ainda a Rádio Mix em alguns estados. Aí eu falei, caraca, existe a Rádio Mix e não mudou nada, é a mesma vinheta, a mesma coisa, tudo igual. E tocou Mariah Carey da Rádio Mix, eu falei, puxa vida, ainda os caras não evoluíram da fase Mariah Carey. Porque a Mariah Carey em 2006, aí aquela fase, ela tava num auge bem legal, assim, né? Tinha aquela música lá que, enfim, era uma música um pouco mais, assim, diferente e tal. Que ela tinha lá... E aí começava a tocar a musiquinha lá da Mariah Carey. Então, os caras literalmente pararam no tempo. Porque eu escutei quando eu falei, uns 5 anos atrás, eu escutei Rádio Mix e tá lá a mesma trilha sonora, Chris Brown, aquela galera que vinha, Alicia Keys, aquela galera que parou, Sean Kingston, nossa, parou assim no tempo aquela rádio e ficou ali daquele jeito que tá. Acho que se colocar na Rádio Mix agora, deve estar tocando Mariah Carey. Então, a Rádio Mariah Carey, Rádio Mix, ficou no meu coração como a rádio da Mariah Carey, com certeza. Quero saber se o Manuel conhecia essa rádio, Manuel. Olha, não me é estranho o nome, mas eu não ouvi assim como as outras, não. É como eu te falei, o rádio aqui de Curitiba, ele é muito diferente do rádio que eu conheci. Então eu tenho uma certa resistência, assim, ao rádio daqui, né? Exceto em alguns casos. Por exemplo, a Globo, antes de parar aqui em Curitiba, ela montou uma equipe de esporte. Eu gosto muito dos programas esportivos, né? Ela montou uma equipe de esporte muito interessante, com o pessoal daqui que é muito bom, que eu não conhecia. E aí, como a Globo acabou, ficou só a CBN, né? Aí eu, sei lá, eu dificilmente eu ouço, porque eles fazem as transmissões esportivas, mas não tem programas como este que passou naquele tempo, que eu me referi agora há pouco. A Rádio Mix eu ouvi sim falar dela, mas ouvir a rádio em si, eu acho que não cheguei a ouvir, não. Tá tendo um problema na internet, mas ele escreveu uma informação aqui interessante, eu vou ler aqui pra você. Eles pararam de comprar os direitos autorais dessa época, não compravam novas licenças. Tem até hoje a treta da MTV e a Rede Mix, os dois antigos VDGS, vivem comentando essa treta. Então, já existia uma briga naquela época entre a MTV e as duas rádios. E, assim, eram bons tempos, que eu, pelo menos, me lembro muito dessa época, né? Eu gostava muito
a Rock Go, aquelas coisas que passavam. Mas agora eu vou mudar um pouquinho o bate-papo pra gente falar de rádio, que isso aqui dá um podcast só pra falar de rádio, porque eu gosto de rádio pra caramba também, então também acompanhei muita rádio naquela época, mas eu quero saber do Manuel. Manuel, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua nova graduação, né, que você comentou e tudo mais. Queria que você comentasse aqui com o pessoal um pouquinho. Então, eh, depois da pandemia, eu acabei ficando desempregado, mas eu tinha um sonho muito antigo. Eu queria trabalhar com música e massoterapia ao mesmo tempo. Quando eu vim aqui para Curitiba, um dos planos era esse: "Ah, eu vou tentar me tornar". Manuel, na só o que é massoterapia? Vamos explicar pro pessoal só de casa. Ah, tá. A popular massagem, né, o pessoal cita muito assim: massagem, massagem, massagem. É isso. As sessões de massagem envolvem a massoterapia. Você tem a massoterapia ocidental, a massoterapia oriental, e a ideia é cuidar da estética das pessoas ou, oferecer algum alívio, né, de alguma dor, de algum desconforto físico através dos toques com as mãos ou com o uso de alguma ferramenta auxiliar, né. Então, e aí nesse período, 2012, aliás, eu cheguei aqui em 2010, eu queria fazer rádio, me tornar popular no rádio e trabalhar com massoterapia e música. Só que eu entrei numa empresa, aqui de Curitiba, fui trabalhar nessa empresa, e aí o sonho da massoterapia ficou para trás. E a música não ficou para trás, mas ficou assim também meio ali que não foi o destaque, né, da minha história, da minha vida. Então, quando em 2022, no meio do ano, eu fui desligado da empresa, pensei: "Poxa, acho que é hora de voltar ao sonho antigo". Então, eu nunca tinha abandonado a música, só estava fazendo menos música do que sempre, e falei: "Vou atrás do curso de massoterapia, vamos ver se dá certo". Isso bem recentemente agora, tá, não foi em 2022, 2022 foi quando eu fui desligado da empresa. Fiquei 1 ano, 2 anos, assim, meio perdido, né. Aí, quando me achei, eu voltei a lidar com música de forma mais intensa e resolvi fazer o curso de massoterapia. Agora estou me divulgando como músico e massoterapeuta. Eu até, Henrique, não sei se posso falar disso aqui, mas eu preparei uma apresentação e eu chamo de conversas e canções. E eu estou oferecendo aí para empresas, universidades, escolas, grupos de modo geral, eh, essa apresentação que pretende ser educativa, eh, motivacional, pretende ser descontraída, enfim, é um momento bacana para a pessoa conhecer muita coisa, refletir sobre muita coisa e cantar para valer também. Estou assim agora, músico e massoterapeuta. Que legal, que bacana, isso é realmente muito bacana, acho que, isso a questão da música e tudo mais, e que legal que você se encontrou com isso também, e tá conquistando aí novos ares, isso é realmente muito bacana, e é muito interessante, né, ver que você tá conseguindo ali e tudo mais, você é um músico muito talentoso, sempre gostei das suas músicas e eu torço também muito pelo teu sucesso também, e poxa, que legal, bacana, Manuel. Quero saber dos meus co-hosts aqui, que alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo tá tranquilo ainda? Eu vou fazer uma pergunta para eles. Eu Não, senti pode que eles fazer. estão eu senti que eles estão um pouquinho tímidos com relação a fazer pergunta, para mim, porque, assim, vocês já tiveram contato, assim, bem próximo com alguma pessoa com deficiência visual? Já trabalharam com pessoa com deficiência visual, já estudaram? O professor já deu aula para alguma pessoa com deficiência visual? Qual é o conhecimento que vocês têm, do dia a dia dessas pessoas? Eu já tive contato com pessoas cegas, inclusive eu tenho antes da cirurgia de miopia, eu tinha 10,5 graus em um olho, 11 do outro, então ali tinha dificuldades muito grandes. Então, a mãe da minha filha, ela perdeu um dos olhos quando tinha, então, ali já tive contato com pessoas que têm também com um. Quando eu fiz a cirurgia de miopia, havia um risco
razoável de 20% de eu perder a visão dos olhos. Então eu tive que fazer todo um treinamento antes para, se por acaso acontecesse de eu ter um problema de visão, eu já estar, né, encaminhado ali para lidar com as consequências. Eu já dei aula para pessoas com dificuldade, não cegueira total, mas assim, com baixíssima visão de 1 a 2% só. Então, a pessoa via outros. Foi bem instigante da aula, porque eu sou professor de história. Então tem muito texto. Mas o que eu percebi é que a pessoa tinha uma facilidade muito grande com audição. Então, toda vez que eu conteúdo para aplicar, gravar, eu fazia via texto, via música. Eu mandava episódios de seriado em que ela, pela audição ela conseguia captar. E era muito legal porque ela conseguia pegar nuances muito mais interessantes do que só no texto. Então as aulas ficaram bem divertidas. E deu para ver que, assim, é uma dificuldade muito grande. Assim, eu ouvia porque o colégio não era adaptado para uma pessoa com cegueira, né, com cegueira grande, então razoável. E assim, eu via que ela tinha muita força de vontade e muita dedicação com os estudos. Isso eu percebi até inclusive com outras pessoas, que daí no universo cosplay, conheci várias pessoas que mesmo tendo cegueira parcial ou total, elas se dedicavam ao cosplay, então elas faziam, através de miniatura, elas conseguiam entender a forma dos objetos e conseguiam replicar isso no cosplay de uma fidelidade muito maior do que pessoas com visão total. Então isso, foi algo que me chamou muita atenção, também sobre esse tipo de situação. Ana, e é legal também que agora a gente também, você comentou a questão dos livros agora, além de ter a questão do Braille, a gente também tem agora, o que popularizou muito, tem plataformas, bem mais do que tinha antigamente, é os audiobooks, né? Que também permitem também a pessoa ler através do áudio, isso é maravilhoso. Eu consumo audiobook, acho muito legal a experiência também auditiva. Eu sou apaixonado pela rádio, então assim, a experiência auditiva, ela é uma experiência também muito legal também de ser consumida. E bem legal, professor, que você comentou, eu acho que deve ter sido bem interessante mesmo, né. Eu assim, que digamos que eu tive algum contato perto de mim, não, às vezes na prefeitura, às vezes a gente tinha que lidar com algumas questões assim, mas não foram tantas assim também. E assim, é bem interessante isso que você comentou, porque como não tem a questão da visão, a questão da auditiva, ela acaba se aprimorando e isso é bem interessante. A Thalita acho que tinha levantado a mão. Thalita, quer fazer alguma pergunta? Não, não, era só um comentário ainda, né, falando da Rádio Mix. Vocês só me desculpem que literalmente tá caindo um mundo aqui, tá chovendo muito, então É, talvez o áudio fique um pouquinho, não, mas tá Então, tranquilo. a questão da Rádio Mix, eu lembro que eu estava começando o ensino médio quando eu vi a Mix. E a questão que a mulher perguntou, eu não tive contato com pessoas com deficiência visual, porém eu tive bastante contato com uma amiga da escola que ela tinha, como é que eu poderia dizer? Dificuldade de locomoção. Aí, nessa questão e nessa época, a questão da escola era bem complicada, a acessibilidade e tudo mais. Eu não tive, assim, respondendo a sua pergunta, mano, eu não tive contato. Então, né, e as pessoas ficam tímidas pela falta de convivência com quem não vê, não sabem se podem ou não perguntar alguma coisa. E eu sempre falo para as pessoas que é muito melhor você perguntar do que alimentar ou deixar guardada, não é alimentar, mas deixar guardada uma dúvida, né. Fica vivendo do que te parece, do que você acha. É importante perguntar quando tem oportunidade, mesmo que a pergunta lhe pareça, assim, um tanto quanto, eh, estranha, talvez, mas é importante, né, para aproveitar a oportunidade de somar conhecimento, né. Com certeza, isso é muito interessante, muito bacana. E, também é importante a gente dizer que isso faz com que a gente olhe a nossa vida mesmo com outros olhares. E chegar um pouco também às questões, a gente entender também a questão do próximo. Acho que isso é muito importante também, é um momento também de reflexão nossa também, né. Eh
o Manuel comentou ali no começo do podcast que ele nunca se importou muito com isso, porque você nasceu já com isso e tudo mais, e você comentou que você teve a questão da rádio, a questão da música, agora a questão ali da me desculpa, me fugiu a palavra, Manuel, a sua formação, massoterapeuta, e você não deixou de se abater com isso, e isso é muito bacana, porque você foi lá correr atrás e não deixou isso, ser uma barreira para você. E acho que isso faz com que seja também, um incentivo para todos nós, porque quantas pessoas, às vezes, que não são pessoas com deficiência nenhuma e não vão atrás dos seus sonhos, né. E então isso faz com que deixe a gente com olhe e veja assim: "Nossa, realmente o ser humano é capaz de coisas inimagináveis". O ser humano, se ele quer alguma coisa, se você corre atrás, vai atrás de alguma coisa, independente da sua condição, da forma como você esteja, você consegue. E acho que isso deixa uma grande lição aqui para todos nós, hoje, né, e acho isso muito bacana, né. Claro, eu ainda quero muito ver a Rádio Choir funcionando, acho que é um dos projetos aí que eu gostava muito, né, sempre gostei muito da Rádio Choir. E isso pra mim é de extrema importância, assim, quando a gente pega uma história de vida como a sua, de muita superação, de muitos projetos, e agora você tá com esse novo projeto, você comentou ali o canal no YouTube, pra nós é extrema satisfação estar recebendo você aqui hoje. Manuel, antes de a gente encerrar nosso episódio, queria que você pudesse dar uma palhinha pra gente, né, uma música legal pra gente pra Thalita e professora Déia conhecer seus talentos musicais aí, fique à vontade. Vamos tirar a roupa da criança que gosta de estar nua quando precisa estar em público, né. Aí só se veste na hora de se retirar, diferente da gente. Vamos lá. Então, eu estava pensando: "Poxa vida, o que que eu vou tocar, né?". Você me falou que, eh, em off, que a gente ia deixa eu dar uma afinadinha aqui, que a gente ia fazendo um pouquinho de música, e aí eu me lembrei de uma coisa bem legal. Eu ligo para minha mãe todos os domingos, minha mãe está em São Paulo ainda, né, mora em São Paulo, Uhum. e todos os domingos eu ligo para ela, todos os domingos eu ligo para ela. E quando fiz contato com ela, no domingo, ela me disse assim: "Olha, dia 26 de julho foi dia das avós". Eu falei: "Não me diga, sério?". Ela falou assim, e a minha mãe tem 90 anos. Aí eu falei: "Puxa vida, mãe, a senhora está mais bem informada do que eu, porque sinceramente, eu sei que existe o dia das avós, mas eu não me lembrava que dia é esse, né". Eh, e curiosamente, Henrique e professor, e também Thalita, né, é Thalita? Thalita. Thalita, para não falar errado aqui o nome, eh, uma vez, isso já faz um bom tempo, eu fui com eu fui, ah, recebi uma solicitação. Então o pessoal de um colégio, uma universidade, eles precisavam de uma música que falasse sobre as avós. E já tinham convidado lá uma pessoa para fazer, mas o pessoal não estava muito feliz com o que tinha sido apresentado e tal. E aí a minha professora de violão na época, ela disse assim: "Poxa, mas vocês já se esqueceram, né, do que o Manuel fez aqui, o meu CD, o CD de dó a dó foi lançado lá". E aí ela falou: "Olha, se vocês convidarem o Manuel, eu acho que ele vai fazer um trabalho bacana aqui pra gente". Ela me contou isso durante a aula e, rapaz, eu cheguei na portaria do colégio, eu tinha essa música na minha cabeça já, inteirinha. Uma música que eu compus em homenagem às avós. E aí o pessoal acabou usando essa música lá. Naquele ano foi uma experiência muito legal, e eu vou tocar pra vocês aqui essa música, acho que vai ser bacana. Legal, legal, bacana. Chama-se Alusão à Vovó. Cantar é bom, faz bem que sou, quando a canção fala da avó. Meu coração ditou uma canção que eu copiei, porém posso cantar de cor. Cantar é bom, faz bem que só, quando a canção fala da avó.
Eu canto sempre que o meu coração quer fazer alusão a quem eu tenho amor. Antes de ontem ela era filha, porém o tempo bem veloz passou. No fim do dia ela que era filha foi pra outra fila e mamãe virou. Antes de ontem ela era filha, porém o tempo bem veloz passou. No fim do dia era que era filha, foi pra outra fila e mamãe virou. Quando a canção fala da avó, cantar é bom, faz bem que só. Meu coração ditou-me uma canção que eu copiei, porém posso cantar de cor. Cantar é bom, faz bem que só. Quando a canção fala da avó, eu canto sempre que o meu coração quer fazer alusão a quem eu tenho amor. Ontem na fila ela não ex-filha, depois de um dia que também voou. Embora a mãe fez como quando filha, foi pra outra fila e hoje é avó. Ontem na fila ela não ex-filha, no fim do dia que também voou. Embora a mãe fez como quando filha, foi pra outra fila e hoje é avó. Cantar é bom, faz bem que só. Quando a canção fala da avó, meu coração ditou-me uma canção que eu copiei, porém posso cantar de cor. Cantar é bom, faz bem que só. Quando a canção fala da avó, esta canção é uma alusão que eu de coração faço a você, vó, com muito amor. Aê, palmas. Mandou muito bem. Parabéns aí, Manuel. Mandou muito bem mesmo. Pô, eu quero agradecer aqui a presença do Manuel hoje. É muito bacana ter esse bate-papo hoje. Eu sempre gosto de ter esses bate-papos porque é uma motivação maior pra gente no nosso dia a dia. E agradecer a você de coração mesmo. Quero que você venha mais vezes aqui no nosso podcast. E que Deus abençoe você, Manuel, e que você também conquiste cada vez mais, né? E consiga conquistar seus objetivos, né? Que é nossa grande missão. Também quero agradecer a presença da Thalita, do André hoje, né? Que estão aqui também nesse bate-papo. Fazer um convite. Próximo domingo às 8h30. Vrum, vrum, vamos ter Fórmula 1 novamente aqui. Quem vai estar me ajudando a organizar esse podcast é a nossa querida mãe ferrarista, né? Ela que está organizando, vai trazer as meninas aqui. Vamos ter um outro podcast especial aqui com várias meninas da Fórmula 1. Não sei ainda quem são, ela que vai trazer a galera dela aí para falar de Fórmula 1. Eu gosto muito de corrida. A gente vai ter um bate-papo, né? Vai ser muito interessante. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link do canal do Manuel para vocês conhecerem, o link das nossas redes sociais. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Aê!